Romanos capítulo 5, versículos de 6 a 8, a palavra do Senhor diz assim, versículo de 6 a 8, porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Pai querido, em nome do Senhor Jesus Cristo, rogamos ao Senhor Espírito Santo de Deus que o Senhor sonde o nosso coração, sonde os nossos pensamentos, Pai Santo querido, sonde as nossas mentes. Pai Santo querido, que o Senhor fale conosco, Pai, construa essa palavra, Senhor Deus, ao nosso coração, que o Senhor tenha toda a liberdade, Senhor Deus, de falar ao nosso coração, de nos trazer, Pai, entendimento, compreensão, revelação daquilo que o Senhor quer ministrar às nossas vidas nessa noite, Pai Santo querido. Abençoa, Senhor Deus, os irmãos aqui presentes, abençoa cada família aqui representada. Se há algum familiar que ainda não se entregou ao Senhor, Pai Santo querido, Deus, que essa palavra possa constrangê-lo na sua casa, Pai Santo querido, seja levada pelos ventos, Pai Santo querido, que esses louvores sejam levados pelos ventos, ó Deus, Pai, que essa palavra, Senhor Deus, que a Tua palavra também seja levada pelos ventos e adentre, Senhor Deus, cada casa, Senhor Deus, ao redor dessa igreja, nessa cidade, Senhor Deus, de Paula Cândido, Senhor Deus, nas regiões rurais, Pai Santo querido, para que o Teu poder, Senhor Deus, venha transformar vidas, Pai, a começar dos nossos familiares. Muito obrigado, nós Te louvamos, Pai Santo querido, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E fique à vontade. Queridos, eu sempre trago uma palavra assim que Deus fala, o Espírito Santo ministra no meu coração, e às vezes vem uma palavra e eu registro, eu assim, tenho a facilidade de registrar, e engaveto lá, deixa engavetado. Chega um certo dia que o Espírito Santo me traz aquilo, e eu tenho oportunidade de compartilhar com os irmãos. E essa é mais uma palavra que o Senhor ministrou no meu coração algum tempo atrás, há muito tempo atrás. E um desses dias eu preguei também lá na sede. E quando for em Piranga também, certamente vou ministrar essa palavra lá, porque o Senhor falou assim tremendamente ao meu coração. Romanos é uma das cartas escritas pelo apóstolo Paulo. E ele escreveu essa carta por volta de 57 depois de Cristo, na época em que o imperador Nero estava começando também a sua caminhada. E é interessante que essa carta ela fala de paz, quando o imperador Nero também falava de paz para as regiões que ele havia conquistado, para as nações que ele havia conquistado, mas era uma paz totalmente diferente dessa que o apóstolo Paulo ele está se referindo. Uma outra coisa interessante para nós é que a carta aos Romanos é uma Bíblia dentro da Bíblia. Não leia Romanos, quando você tiver oportunidade, não leia Romanos isoladamente. Leia Gálatas, leia também Efésios e leia também Hebreus. E você vai descobrir coisas maravilhosas para a sua vida. Uma teologia sistemática, você não precisa de uma outra teologia, você não precisa de um Berkhoff, você não precisa de um Weinegrund, mas você precisa de ler a carta de Romanos, estudar de uma forma sistemática que você vai ter grandiosidade de conhecimento e discernimento na sua vida. Essa carta aos Romanos também foi livro de cabeceira, para quem é estudioso aí, Crisóstomo, por exemplo, lá séculos passados, Agostinho, Martinho Lutero, Calvino, John Wesley, e um homem pregador da nossa época, escritor, visitou o interior da China, um trabalho muito tremendo no interior da China, Hudson Taylor. E por que não dizer também Marcos Nascimento, pastor de vocês, pastor nosso, que era uma pessoa que se debruçava também em Romanos, em busca de muita revelação, muito discernimento. Uma outra coisa importante também, Romanos, nessa carta que Paulo escreve aos Romanos, ele explana coisas tremendas. Eu vou citar algumas delas para os irmãos terem noção. Pecado, lei, julgamento, destino humano, fé,
obras, graça, justificação, santificação, eleição, plano de salvação, a obra de Cristo e do Espírito Santo, a esperança cristã, a natureza da vida da igreja, o lugar do judeu e do não judeu nos planos de Deus, os deveres da cidadania cristã e os princípios de retidão e moralidade pessoal. Tudo isso você vai encontrar nessa carta aos Romanos. Se você quer saber como você tem que lidar com o governo civil, leia Romanos, capítulo 13. Se você quer saber sobre esperança cristã, leia Romanos. E ele vai te dar toda essa orientação de como você se relaciona com todas essas classes de pessoas. E é interessante que eu estava um dia, eu sempre recebo um devocional do pastor Davi Botelho, da Missão Horizontes. Talvez o Moisés tenha recebido alguma coisa dele também. E ele uma vez escreveu dizendo que ele recebe muitas pessoas, liderança municipal, liderança estadual, liderança federal, e todas as vezes que ele recebia as pessoas, ele sempre reclamava de uma situação do município. Ele é lá de Monte Verde, problema no município, problema no estado de Minas Gerais, problema do Brasil. E da última vez, uma semana antes que ele escreveu essa devocional, ele falou que recebeu uma autoridade do país, e ele ia falar a mesma coisa dos problemas do país. E o Espírito Santo falou para ele: olha, não é essa a mensagem que eu tenho para ele. A mensagem que eu tenho para ele é Cristo crucificado, morto e ressurreto. Diga isso para ele. E é interessante que de Romanos, realmente ele nos orienta a fazer isso. Às vezes a gente divaga em muitas coisas, muitas palavras, muito entendimento, mas aquilo que é primordial para a pessoa, para ela saber, nós não falamos. Nós ficamos quietos, nos calamos, até concordamos com o que ela diz, mas aquilo que é necessário realmente nós não falamos. Palavra no capítulo 1, versículo 5, ele diz assim: justificados, pois mediante a fé temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. A palavra justificado, tem algum advogado aqui, fora o pastorzão que está lá em Viçosa? Justificação é uma palavra forense, jurídica. É uma pessoa que foi julgada, que foi condenada, não tinha possibilidade nenhuma de ser absolvida, mas que ela chega diante de uma autoridade, de um juiz, ou de um conselho, e a pessoa diz assim: olha, você está livre. O que você fez está perdoado. E é exatamente isso que Paulo fala a respeito do povo de Deus. Justificado, pois mediante a fé temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Glórias ao teu santo nome. E uma coisa muito interessante, nesse versículo 5 ainda, ele diz que esse retrato dessa pessoa que era totalmente alienada de Deus, e quando ele fala alienada de Deus, ele está falando dos nossos pecados, da nossa culpa e da nossa condenação. Fala sério, se dependesse de nós, realmente nós jamais chegaríamos aos céus. Se dependesse de nós, nós jamais estaríamos aqui nesse templo. Jamais nos chegaríamos a Deus, jamais nos dirigiríamos a Deus. Mas é exatamente pela sua justificação, pela sua misericórdia, pela sua graça, que nós ousamos nos aproximar de Deus. E é isso que o apóstolo Paulo está falando. E observe uma coisa que ele fala, que nós fomos alienados de Deus. Quando é que nós realmente amamos a Deus? Não foi depois que nós mudamos de vida. Não foi depois de estarmos na igreja por longos anos que Ele decidiu nos amar, ou se voltar para nós. Não foi depois de termos preenchido todos os requisitos, recomendações e sermos aprovados na entrevista da igreja que Ele nos amou. Também não foi por sermos perfeitos, obedientes, vencemos as tentações que Ele nos amou. E você vai ver isso mais tarde, daqui a pouco. Não foi depois de termos participado do encontro, batismo, trilho de crescimento da comunidade Batista da Paz que Ele nos amou. Mas Ele nos amou, sendo nós fracos, ímpios, pecadores e inimigos de Deus.
Se você ver, por exemplo, ele vai dizer nesse versículo, ele vai dizer no versículo 10 também, porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte de seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Foi exatamente quando nós éramos fracos. Às vezes a gente imagina assim, olha, eu sou muito bom, muito justo, muito correto. Isso não te leva para os céus. Isso não te dá o direito de você se tornar um filho de Deus. Pode ser uma pessoa que nunca acreditou em Deus, ela pode ser correta, justa, muito mais que nós. Sim ou não? Acontece, muito mais que nós. Mas não foi exatamente pela nossa bondade, pela a nossa entrega, não foi por aquela coisa que nós fizemos, pelo nosso esforço, pelas vezes que nós vamos orar na igreja, pelas madrugadas que nós nos enfiamos a fio. Não foi por isso que Ele nos amou. Mas foi exatamente pelo seu Filho. E uma coisa muito interessante, queridos, Ele diz que talvez em algum momento da sua vida, do teu passado, leia Romanos, erros cometidos, pecados, acusação, se em algum desse momento te assustar, alguém te lembrar disso aí, lembre-se, você é filho. Você é filho. Seu nome está rolado no livro da vida porque você é filho. Aleluia. Gálatas 4:4. Esse sábado, eu sempre levo a irmã Beth na feira, lá em Viçosa, e a gente vai ouvindo a mensagem lá do pastor Geraldo Márcio, e ele estava falando de Gálatas 4:4, dizendo que esse é o versículo que todo crente deveria saber de cor salteado. E deveria recitar esse versículo todos os dias, porque é uma revelação tremenda. Eu vou ler para vocês os 5 e os 7 também. Ele diz assim: vindo porém a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filho. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai, de sorte que já não sois escravos, porém filho, e sendo filho também, herdeiro de Deus. Você não é qualquer um, queridos, você não é pouca coisa, você tem o brasão. E uma das coisas assim que ele mencionou, que eu achei muito interessante, já tinha lido isso uma vez, que a lei romana era muito justa. E essa lei romana, ela dizia que quando uma pessoa era adotada, que não pertencia à família, tinha o mesmo direito de alguém que era sanguíneo. E o reino de Deus, e Cristo, e o Espírito Santo, e o Pai, quando Ele adotou você, Ele fez a mesma coisa que Ele fez, tem o mesmo teor que Ele tem de Jesus. Você não é diferente. Você é investido da mesma autoridade, você é investido da mesma unção, do mesmo poder. Você é investido da mesma graça. Não é diferente. Aleluia. Uma outra coisa muito interessante nisso, ele fala que pessoas tiveram suas vidas transformadas quando se encontraram com Jesus. Ele menciona algumas das situações. Por exemplo, paralítico que desceu pelo telhado, Levi, o publicano, a viúva de Naim, a grande pecadora, o jovem possesso. Aleluia. Imagine você, queridos, uma cena nesse lugar, se esse telhado fosse de madeira, a rua lotada de pessoas, aqui dentro lotado de pessoas. Havia um paralítico que os amigos queriam que ele fosse curado. Eles não encontraram passagem pelo lado, pelo outro, pela frente, por detrás. Eles encontraram um telhado e desceram aquela pessoa pelo telhado. Imagina pedaço de madeira, telhado, caindo por todos os locais, por todos os lados no meio daquele templo. Mas eles queriam que aquela pessoa realmente se encontrasse com Cristo. Imagina, por exemplo, Jesus se aproximando de Levi, um publicano odiado pelos israelitas, porque ele cobrava imposto, além daquilo que era necessário. E de repente Jesus se aproxima dele naquela coleteria e diz assim: olha, segue-me. E ele deve ter pensado: ele não me conhece. Se ele me conhecesse, ele saberia quem sou.
E de fato, assim, a comunidade israelita dizia de Levi que ele era uma pessoa envolvida com muitas pessoas de má índole. Mas Jesus falou para ele: segue-me. E ele seguiu. Lembra daquela grande pecadora também que adentrou aquele jantar do fariseu? E Jesus se deixou ser tocado por ela. Ela ungiu os pés de Jesus, ungiu a sua cabeça, chorou, depois limpou com seus cabelos. E as pessoas ali dizendo assim: olha, se ele conhecesse, realmente ele não faria isso, não permitiria isso. Indigentes reais. Se você olhar para um indigente, você não vai ver coisa boa, sempre coisas ruins. Se você olhar, por exemplo, para um mendigo na rua, você não vai ver coisas boas, ruins. Eu lembro que uma vez o irmão Arlindo, alguns de Viçosa conhecem ele, fizeram um teatro lá, ele se vestiu de mendigo, colocou umas roupas muito mal cheirosas e ficou naquela subida, naquela rampa da igreja lá de Viçosa. E as pessoas passavam pela escada, outro a rodeava, eu inclusive fui um desses que passou ao redor. Aí chegou uma adolescente, pegou ele pelo braço e levou ele para a igreja. Ninguém quer estar perto de indigente. Eu e você, uma vez fomos assim, indigentes reais, querendo buscar um pai para nos tornarmos filhos reais. Imagina também, querido, aquele jovem possesso, que brigava, que agredia as pessoas, que andava pelos sepulcros, que as pessoas tinham medo dele. De repente ele se encontra com Jesus, aquele indigente se torna um filho real. E a partir daquele momento, diz a palavra que ele estava em perfeito estado, uma roupa diferente, e aos pés de Jesus. Indigentes reais para filhos reais. Aleluia. Glórias ao teu santo nome, Senhor. Louvado seja o Senhor, Pai. Também a palavra fala lá em Marcos 5, 25, 34, não vamos ler o texto, vou mencionar. A Bíblia conta a história de uma mulher que passou 12 anos sofrendo de uma hemorragia. Os irmãos conhecem a história. A palavra diz que ela procurou vários médicos. 12 anos ela procurando médicos e não conseguiu cura. Até que um dia ela sabe que Jesus estava naquela redondeza e ela vai até ele. A palavra diz que ele estava rodeado de pessoas, mas ela entra pelo meio daquela multidão esperando tocar simplesmente nas vestes de Cristo. E ela consegue tocar. Mas pense uma coisa, queridos. Ela era judia. Para uma mulher comum, isso já era difícil, mas para uma judia, era muito mais complicado. A outra coisa, ela corria o risco de ela tocar nas vestes de um homem e ela ser apedrejada. Mas ela foi. E é muito interessante, querido, tem muitas coisas que nós realmente fazemos, nós temos que insistir com isso. A palavra diz que imediatamente quando ela toca em Jesus, ela sente que ela foi curada, que ela foi transformada. E é muito interessante, e eu quero ler, que vocês talvez não tenham, mas se tiver, pode projetar aí, a versão King James, só o versículo 34. A versão King James e a versão Almeida Corrigida Anotada, ela diz o seguinte: filha, Jesus falando para aquela mulher, filha, a tua fé te sarou, vai-te em paz e ser curada desta tua aflição. Diga comigo aflição. Diga comigo mais forte aflição. Aleluia. Essa mulher, sendo judia, sexualmente ela não podia tocar seu marido. Essa mulher, maternalmente, ela não podia ter filhos. Domesticamente, tudo que ela tocasse, ela não poderia pegar uma vassoura, um rodo para varrer uma casa, porque se tornava impuro.
Essa mulher ela não poderia entrar nesse templo porque não era permitido. Ela não entrava numa sinagoga, nem se aproximava de uma sinagoga porque não era permitido. Ela não poderia cultuar o Senhor junto com os irmãos. Essa mulher, ela era excluída totalmente de um relacionamento social. Ela não podia chegar com alguém, uma outra irmã, e abraçar. Ela não poderia cumprimentar uma outra pessoa. Quando eu estava lendo esse texto, realmente assim me veio um sentimento muito grande. Nós temos toda uma oportunidade de nos relacionar. Abraçar o irmão ou a irmã, cumprimentar o irmão ou a irmã, chamar ele para estar conosco, ter comunhão. Mas muitas vezes nós não fazemos isso. Nós colocamos no nosso redil ali, e ficamos, criando células. E uma coisa assim que eu debato muito, sempre quando a gente reúne, eu acho que a igreja ela é uma igreja, acho não, eu creio que a igreja é uma igreja de corpo. Quando a gente trabalhava a questão de setor, eu orientei todas as minhas células que não tirasse as crianças da sala. Eu não acredito em culto de adolescente, para edificar adolescente. Eu não acredito em culto de criança. Estou falando isso para vocês porque eu falo isso em Viçosa, para os pastores, Marcos, Luciene, Davi, Reinaldo, César. Eu não acredito em culto de criança. Eu não acredito, queridos, em culto de mulheres, nem de homens. O que uma criança, Rafael, aprende com uma criança? Coisa de criança. Sim ou não? O que o adolescente, Lais, vai aprender com o adolescente? Coisa de adolescente. O que um jovem aprende com outro jovem? Robertinho, coisa de jovem. O que uma mulher aprende com outra mulher? Coisa de mulher. Homem, coisa de homem. Quando você vê o pessoal caminhando no deserto, você vê homens, mulheres, crianças. Sim ou não? 40 anos. E hoje, Moisés viveu isso. Ele fazia parte do meu setor. Nós temos um menino lá chamado Felipe. Na época ele tinha 6 anos, 7 anos. Hoje ele tem 9. Se o Felipe estivesse nesse lugar aqui, e alguém de vocês falasse para ele assim, Felipe, traz uma palavra para a igreja aqui, ele traria, imediatamente. Muitos de nós iam dizer, não fui preparado para isso, não sou pastor, não conheço, não sei o que e tal. Mas ele traria. Se você estiver estudando um texto de Romano, deixar ele falar, ele monopoliza a reunião. Estou fazendo aqui estardalhaço não. Ele fala realmente. Por que ele fala? Porque ele conviveu com adultos. Ele experimentava as palavras que eram ministradas nas células, coisa de adulto, não era coisa de criança. Então, queridos, quando nós olhamos realmente assim para as coisas de Deus, essa questão de esse separatismo que nós temos que ser, nós somos relacionais, temos que nos viver assim em relacionamento com os outros. Não tem uma outra forma diferente. Eu sei que existem pessoas, como a Liza, por exemplo, que é professora, estuda esse negócio, mas isso é secular. Talvez para o secular isso tenha validade. Tem a Nayara também, que trabalha com isso. É secular. Mas quando se trata do reino de Deus, queridos, nós aprendemos assim. Convivendo um com o outro, aprendendo um com o outro. Aquilo que eu estou precisando, o meu irmão tem. Aquilo que eu tenho, que já alcancei, o meu irmão vai usar. Aquilo que um adolescente está precisando para ele ter uma vida reta na sua caminhada,
algum outro irmão mais idoso que já passou por aquilo vai poder orientar. Porque se ele viver só com adolescente, jovem, ele não tem uma orientação, porque o outro está vivendo a mesma coisa. O sentimento é o mesmo, o hormônio é o mesmo, a vontade é a mesma, o desejo é o mesmo. Ele vai ainda galgar um patamar que um outro mais adulto já alcançou. E a palavra diz o seguinte: quando o Senhor Jesus é tocado por aquela mulher, a palavra diz que ela foi imediatamente curada. E a palavra diz que ele diz que dele saiu o poder. E ele busca entre a multidão quem me tocou. Ele sabia quem tocou nele. Amém? Ele sabia quem tocou nele. E ele também sabia que aquela pessoa que tocou nele foi curada. Não tem nenhuma dúvida em relação a isso. E ele procura pela multidão quem me tocou, e chega quando ele se aproxima daquela mulher, ela se joga no chão, e ele sabe que aquela mulher realmente foi curada. Mas uma coisa que me chama a atenção nisso, e eu quero também chamar a atenção da igreja. Ele diz o seguinte: filha, só existe nesse livro, e só existe nesse versículo, essa invocação de Jesus, chamando alguém de filha. Só aqui. Filha, a tua fé te sarou, vai-te em paz e ser curada desta tua aflição. Por que aflição? Porque eu gostei de aflição, porque eu não gostei de mal, de enfermidade, porque eu não gostei de doença, porque a aflição, no original, requer que tem enfermidade, ouça, tem enfermidade que medicina não cura. Tem enfermidade que não é para remédio curar, não é para médico curar. Tem enfermidade que é para você, que é um agente do reino de Deus, curar. E você não tem nenhum direito, queridos, de deixar uma pessoa sofrendo do seu lado, quando você pode conhecer alguma coisa, quando você pode fazer alguma coisa por ela. Quando você já viveu o extraordinário de Deus, o sobrenatural de Deus. Quando você já recebeu de Deus aquilo que Ele ministrou no seu coração. Às vezes as pessoas, elas minimizam isso. No outro dia eu vi alguém minimizando, porque naquela época a medicina não era tão forte. Hoje tem medicina tão forte, as pessoas continuam morrendo, amém? Perto de você. Às vezes você podia lá, olha meu irmão, em nome de Jesus, não é o seu nome. E talvez você não faça porque você imagina que é o Aldeir que vai curar aquela pessoa. Não é o Aldeir que vai curar aquela pessoa. É Deus, é Cristo, é o Espírito Santo. Você só precisa falar. Por que você vai deixar alguém sofrendo perto de você? Por que você vai deixar uma pessoa levando uma vida toda angustiada? Aleluia. Uma outra coisa que a aflição requer é que quando isso acontece é permanente. Quando há essa cura dessa aflição, se torna permanente. A gente vê assim, porque a pessoa foi acometida de câncer e ela tomou remédio, ela foi curada, mas meses depois, anos depois, a enfermidade volta do mesmo jeito. Alguém já conheceu, já ouviu? Sim. Então, a gente não tem que minimizar porque a medicina não estava avançada. No momento que você um dia tiver a oportunidade de ministrar para alguém que está passando por uma aflição, uma angústia nesse sentido, saiba que isso nunca mais vai voltar. Em nome de Jesus. Curado para sempre, nunca mais vai voltar. Porque é Deus quem vai fazer isso. Aleluia. Versículo 12. Versículo 11, capítulo 11
Romanos, a gente vai ler apenas o versículo 2, parte A do versículo 2, ele diz o seguinte: Deus não rejeitou o seu povo a quem de antemão conheceu. Diga comigo, antemão conheceu. Aleluia. Essa palavra, queridos, de antemão conheceu no grego é prognosko. Moisés, que é um estudioso disso. Prognosko. De onde vem a palavra médica, prognóstico. De onde também vem diagnóstico. Ouça isso. As duas coisas na medicina, e aqui na palavra também, tem a ver com pessoas. Tanto o diagnóstico quanto o prognóstico tem a ver com pessoas. Um indivíduo. E quando ele fala que de antemão conheceu, ele está falando de pessoas. Marcos. Ele está dizendo o seguinte: pessoas e não eventos. Ele não se importa com isso aqui. Vou explicar por quê. Pessoas e não movimentos, pessoas e não ajuntamentos, pessoas e não rebanho, pessoas e não manada. Que de antemão conheceu. Deixa eu ler de novo para você, versículo 2. Deus não rejeitou o seu povo a quem de antemão conheceu. Quando Deus olhou para o seu povo, ele não viu um rebanho, ele não viu um ajuntamento, ele não viu uma manada. Ele viu indivíduos, pessoas. Ele viu Moisés, ele viu Talita, ele viu Elizabeth. Ele viu Aldeir, ele viu Ivair. Ele viu Leiliane. Eu estava brincando com o pastor Reinaldo, quando eu estava pregando lá em Viçosa, que ele se tornou um criador de boi. Já tem um pequeno rebanho. Quando ele estava nos montes da sua cidade, lá olhando para aquela parte lá embaixo, ele vê rebanho, ele vê manada. Mas o vaqueiro do pastor Reinaldo, ele não vê rebanho, não vê manada, ele vê indivíduo. E talvez ele dê até nome para um daqueles bois, daquelas vacas. Quando o dono de ovelha, de uma manada de ovelha, olha para as suas ovelhas, ele vê um rebanho, uma manada. Mas o pastor das ovelhas vê indivíduos. E também, talvez, ele dê nome para aqueles indivíduos. Deus, quando olha para o seu povo, ele não vê um ajuntamento. Ele não olha para um evento, ele olha para pessoas. É o que o termo está requerendo. Aleluia. Uma coisa muito interessante nisso é que, se você pegar, por exemplo, alguns casos, o pastor me deu 40 minutos, quando eu estiver aproximando, sai a plaquinha aí de 5 minutos, tá bom, Moisés? Quando a gente vê na Bíblia, por exemplo, aquela mulher samaritana, o Senhor Jesus queria tratar com aquela mulher. Qual horário que ele vai se encontrar com ela? Meio-dia. Quem estava presente ali? Ninguém. Só ela e ele. Os discípulos dele tinham ido para a cidade. As pessoas que iam buscar água não iam buscar água no meio-dia. Mais uma vez, ele não olha rebanho. Ele se encontrou com aquela mulher, e os irmãos sabem a história. Sabe a conversa que ele teve com ela, o diálogo que ele teve com ela. Quando ele procurou Levi da coletoria, ele estava sozinho. Não tinha ninguém com ele. Quando ele se encontra com Zaqueu também estava só. E ele leva ele para casa. Ele não faz aquilo publicamente. Quando ele trata com essa mulher do fluxo de sangue, ele tira ela da multidão. Deixa eu te falar uma coisa, igreja. Se algum dia você ouvir alguém falando assim, dando uma exortação, assim diz o Senhor publicamente, duvide se é de Deus mesmo. Porque Deus, ele vai sempre tratar com um de nós isoladamente.
vai nos trazer para junto, falar das nossas dificuldades, falar dos nossos problemas, falar dos nossos pecados, falar das nossas aflições, das nossas necessidades, isoladamente, indivíduo. Amém ou misericórdia? Vocês estão caladinhos? Quando eu entrei aqui, ver glória a Deus para ali, glória a Deus para cá, eu acho que vocês estão aí meio quietos. Mas construa isso. Aleluia. Louvado seja o teu santo nome. E para a gente finalizar, tem um texto lá em Oséias, melhor. Ele diz o seguinte: das bênçãos que ele destinou para cada uma dessas pessoas que chegou a ele. Fala também de Israel, mas ele fala também para você, fala para a sua igreja do Novo Testamento. Oséias capítulo 14, versículo 4 e 5. Ele diz o seguinte: curarei a tua infidelidade. Eu de mim mesmo os amarei, porque a minha ira se apartou deles. Olha que maravilha. Justificação. Ele justifica, perdoa e torna filho, tendo os mesmos direitos. Versículo 5. Serei para Israel como orvalho, ele florescerá como lírio e lançará suas raízes como o cedro do Líbano. Substitua Israel, serei para Aldeir como orvalho, ele florescerá como lírio e lançará suas raízes como o cedro do Líbano. Se você for estudar essas árvores, lírio, se você for estudar cedro, são árvores que lançam suas raízes profundas, crescem, tornam árvores frondosas, fortes, que a tempestade não derruba. Assim o Senhor será para aquele que se chega a Ele. Assim o Senhor realmente tem a sua promessa para aqueles que o buscam, para aqueles que creem, para aqueles que realmente se entregam, para aqueles que doam seu coração para Ele. Aleluia. Louvado seja o teu santo nome, Senhor. Eu gostaria de ousar, não sei se os irmãos conhecem, Corpo e Família, alguém conhece? Consegue tocar? Thalita, vem cá junto com o Ministério do Louvor. Para finalizar, queridos, Deus te deu um novo nome, um novo coração, um novo pai, uma nova família, uma nova pátria, e te fez co-participante da sua natureza divina. Deixa eu repetir para você, Deus te deu um novo nome. Esse nosso nome de batismo não é o nome que Ele nos deu. O nome que está rolado no livro da vida não é esse nome que Ele nos deu. Ele nos deu um novo coração, Ele nos deu um novo pai, uma nova família, uma nova pátria, e nos faz co-participante da sua natureza divina. Está lá em Pedro. Amém? Vamos ficar em pé. Que o Senhor Deus fale ao nosso coração, continue falando ao nosso coração, em nome de Jesus. Se você tiver liberdade, se você se sentir livre, enquanto toca, cumprimenta teu irmão que está do seu lado aí, faz uma bagunça santa aí. Você tem essa oportunidade, queridos, em nome de Jesus Cristo. Depois a palavra com Moisés. Recebi o novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Fruto desse novo coração, declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão.
preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo, e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, em qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão, preciso de ti, querido irmão, para mim, querido